O pessoal até brinca dizendo que o Tanque G é o camper de pobre. Tanque G dá pau em camper? E aí, o que tu acha? Essa é uma tank, né? Uma G-Tank. De tank ou era Tank D? Tank D. D. Tank D. Eu me chamo Magnus Vinícius e hoje vamos falar sobre o Tanque G. Agora que o hype já passou, eu resolvi falar desse carinha que causou muita polêmica no mundo guitarrístico. Eu tô falando do Tanque D da M-Vave. Será que ele ainda vale a pena? Será que ele é uma alternativa ao camper? Pra quem que ele é? Uma coisa eu sei, ele divide muitas opiniões. Fica comigo até o final que eu vou te contar tudo. Aí é com você. Será que ele merece um espaço no seu board? Não sei. Mas antes, deixa eu me apresentar. Se você caiu de paraquedas, tá perdidão e nem sabe como que veio parar por aqui, muito prazer, meu nome é Thiago. Aqui eu falo de música, grupo de louvor, tecnologia, mídia, backstage e por aí vai. Então, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e seja muito bem-vindo ao meu espaço no Ministério. O Tanque G tem um antecessor que, na minha opinião, foi o maior responsável pela democratização dos timbres guitarrísticos. Eu demorei anos para descobrir uma tecnologia que, na verdade, ela já era um pouquinho antiga, mas eu não sei se por interesses comerciais ela ficou meio que escondida. A minha busca por timbres, a princípio, não foi no mundo da guitarra. Eu, na verdade, queria melhorar muito o som de linha do meu violão, porque eu sempre usei ele plugado direto num direct box, mandava ele para a mesa de som e dali eu mandava para o PA. Só que o meu coração queimava e os meus ouvidos sangravam com aquele som de linha maravilhoso. Eu já conhecia um pedal da Fishman, o Aura Spectrum, que fazia muito bem aquilo que eu estava procurando, só que ele não era nem um pouquinho acessível. Então, era um produto que ficava na minha prateleira de sonhos de consumo. Eu cheguei a cogitar em comprar aqueles captadores magnéticos, tipo de guitarra, que você coloca na boca do violão, especificamente um da LR Baggs, mas ele também se encontrava na mesma situação do Fishman Aura. Foi aí que eu comecei a procurar no YouTube formas de eu conseguir melhorar o som do meu violão plugado. Foi aí que a minha cabeça explodiu quando eu vi um vídeo do Thiago Jardim, onde ele explicava como que fazia para ter um violão plugado com o som de microfonado. Foi como se um portal tivesse se abrido na minha frente e eu tivesse adentrado em um mundo desconhecido e totalmente maravilhoso. Eu comecei a vislumbrar possibilidades infinitas com aquele vídeo que eu tinha acabado de assistir. Mas o que eu descobri? A tecnologia de Impulse Response. Eu entrei em choque quando eu descobri que eu poderia tirar o timbre do Fishman Aura com as coisas que eu já tinha dentro do meu computador. E melhor, de grátis. Então eu comecei a tocar, a timbrar e a estudar a tecnologia de Impulse Response. Acabei descobrindo que ela era uma tecnologia relativamente antiga, que já era utilizada em muitos dos plugins que eu já utilizava para poder fazer as minhas produções musicais. Muitos plugins de reverb, por exemplo, já utilizavam essa tecnologia, mas eu não sabia disso. Acho que era uma parada mais conhecida pelos nerdolas da cena underground do áudio. E entre uma descoberta e outra eu comecei a pensar se as simulações de ampli de guitarra também usavam essa tecnologia, porque eu já usava e conhecia muitos plugins de simulação de ampli há anos, como por exemplo o Guitar Rig, o Bias FX ou o Amplitube. Eu não posso te afirmar se esses plugins já usavam a tecnologia de Impulse Response, mas o fato é que eu já conhecia a simulação de amplificadores de guitarra. Foi nesse ponto que eu olhei para o violão e me deparei com a mesma situação que eu já tinha com a guitarra. O meu som estava top, porém ele estava preso dentro do PC. Foi nesse momento que eu voltei novamente o meu foco para a guitarra e retomei uma busca antiga por equipamentos que me dessem a possibilidade de tirar o som de dentro
dentro do meu quarto. O meu objetivo era tocar na igreja sem ter que levar o meu notebook junto. Então, na retomada dessa busca por equipamentos, eu já conhecia alguns, mas que quando eu comparava ele com plugins de simulação ou com a tecnologia de Impulse Response, eles não eram tão convincentes. Dentre os mais baratos, tinha um DirectBox da Behringer, o Ultra G, que era um DirectBox vermelhinho, que além de ser um DirectBox, ele também fazia uma simulação de caixa de guitarra. Só que esse eu nunca tive a coragem de comprar. Então eu arrisquei num pedalzinho que eu tenho até hoje, que também é da Behringer, o GDI 21, que ele me trazia algumas possibilidades, como por exemplo, 3 amplificadores, 3 estágios de ganhos, 3 posições de microfone, mas também não era tão convincente assim. Esse pedalzinho funciona bem, mas não dá pra comparar ele com o IR, tá ligado? Depois dessa linha de equipamento, nós já entrávamos no mundo das pedaleiras, dos racks e de produtos que não cabiam no meu bolso. Tô falando de camper, de fractal, etc. E dentre esses, o mais baratinho era o Pod HD 500, que era uma pedaleira que ficou bem famosinha na época. E acho que vocês me entendem, né? Quando eu uso o termo baratinho. Pois é, o meu timbre ficou dentro do meu quarto mesmo. Foi quando, em meados de 2020, surgiu o menino Davi, que derrubaria muitos, mas muitos Golias por aí. Me derrubaram aqui! Eu tô falando do Cuvave Cube Baby. Quando o Cube Baby foi lançado, já existia muitos plugins gratuitos que conseguiam fazer a leitura do Impulse Response. Isso aconteceu porque a galera começou a descobrir, começou a produzir, compartilhar e comercializar os seus Impulse Response. Diante dessa situação, a gente já conseguia encontrar no mercado pedaleiras, pedais que conseguiam fazer a leitura e nos davam a possibilidade de carregar os nossos próprios Impulse Response. Era o caso da HX Stomp, do Moore Radar, mas vocês já sabem, né? E em meados de 2020 surgiu uma marca chinesa que trazia uma mini pedaleira que era capaz de ler os nossos Impulse Response, ou seja, ela trazia um IR Loader, de quebra ela já trazia 9 opções de pré-digitais, trazia também uma opção de modulação e de reverb. Tudo bem simples, mas funcional. E nós estávamos presenciando o nascimento do Cube Baby. Esse foi o divisor de águas para muitos guitarristas. No meu caso, era a possibilidade de fazer aquilo que eu sempre quis: tirar o som, o timbre, de dentro do meu PC e levar para onde eu quisesse, e de uma maneira que eu jamais imaginei que poderia ser feito. Isso porque o Cube Baby é bem pequenininho, o que trazia portabilidade, ele era a bateria, o que aumentava ainda mais a sua portabilidade, tinha Bluetooth, tinha uma saída de fone de ouvido, e o que mais me chamou a atenção foi que ele custava 200 dinheiros. E obviamente que a guerra começou. Uma galera que começou a ver o potencial desse pedalzinho começou a comparar ele com equipamentos que eram 10, 20, 30 vezes mais caros. E na moral, galera, não dá pra fazer isso. Mas de fato, tinha chegado a galera do... Eu nem liguei pra isso e comprei o meu. Não pra usar com a guitarra, porque eu ainda tinha um certo preconceito também. E até mesmo porque a minha estrutura lá na igreja, falando em termos de equipamento, ela não estava preparada para receber o meu som de linha de guitarra. Então eu resolvi começar com o básico e carreguei os meus IRs de violão. E meus amigos, que experiência! Acredito que assim como eu, muita gente ficou maravilhado com o Cube Baby e a sua popularidade entrou em uma curva exponencial de crescimento.
E foi por isso que eu considero que o Cube Baby foi o democrata timbrístico, se é que isso existe. Ele deu a oportunidade para que pessoas que, assim como eu, que nunca tiveram acesso a equipamentos de ponta e com isso jamais teriam acesso a timbres que eram clássicos e eram almejados por muitos e muitos guitarristas. Agora a gente poderia experimentar, por mais que de uma maneira simulada, timbres de um Vox AC30, por exemplo, ou de um Marshall JCM 800 com 4 falantes V30. São equipamentos que eu jamais teria acesso. E a guerra continuava, porque o povo continuava dizendo que jamais ele iria substituir um amplificador valvulado, que a gente poderia ficar na mão, porque ele não passava de um brinquedinho e que jamais ele poderia ser colocado na estrada. Mas é como eu falei, o Cube Baby não pode ficar sendo comparado com ampli valvulado, ficar comparando ele com pedaleiras de ponta. O equipamento custa 200 prata, mano, e ninguém tá querendo acabar com as outras coisas. Mas para quem nunca teria acesso a esses equipamentos, o Cube Baby salvou muita gente. E aliás, tem vários vídeos de gente grande tocando com ele em show grande. Davi derrubou Golias. Vai nessa onda aí, pai, vai. Mas, de novo, eu não tô falando aqui que essa é a proposta do Cube Baby, mas que ele salvou muita gente em muitas igrejas, em muitas situações por aí, não dá pra negar. Eu uso o meu até hoje no meu violão, já tem 4 anos até a data da gravação desse vídeo e tá rolando de boas, mas sempre vai ter aquela galera. Mas enfim, nem vale a pena ficar entrando nesses assuntos de treta, porque o Cube Baby já estava bem popular. A Cuvav já não se chamava mais Cuvav, e sim MVav, e já estava bem conhecida porque ela vinha trazendo alguns equipamentos bem interessantes e com preços acessíveis. Como por exemplo, um transmissor de fones wireless que ficou bem conhecidinho na época. Além disso, ela lançou outras 2 versões do Cube Baby, uma para violão e outra para baixo. Mas ela não parou por aí. Eis que vem um anúncio. O irmão mais novo do Cube Baby estava a caminho. E mais uma vez estávamos presenciando o surgimento do próximo democrata timbrístico, o Tanque G. O Tanque G, ele trouxe alguns parâmetros a mais, além de trazer melhorias nos seus amplificadores, no software, no design e nas suas conexões. E assim como o seu irmão mais velho, ele ganhou muita popularidade muito rápido e entrou numa curva de ascensão exponencial. Só que mesmo com essas melhorias, quando a gente falava de som, surgia a dúvida: será que vale a pena o upgrade? Silêncio. Parou. Vale a pena migrar do Cube Baby pro Tanque G? Uns achavam que sim, outros achavam que não, só que o que ninguém esperava é que mais uma vez a agora conhecida como MVav lançaria uma bomba na galera. Foi anunciado uma atualização e um novo software que nos daria a possibilidade de fazer capturas de outros equipamentos e carregar essas capturas dentro do Tanque G. Nós poderíamos fazer coisas que equipamentos como o Kemper e o Tonex fazem. Aí você já pode imaginar, né? Foi aquela alegria na comunidade. Mas, veja bem, nem tudo são flores. O Tanque G, ele começou a apresentar alguns problemas, como por exemplo, furar a bateria dele. A bateria dele fica posicionado embaixo do seu quarto foot, o que com o acionar, com o liga e desliga desse foot, acabou furando a bateria de algumas pessoas por aí. Então o pessoal começou a abrir ele e a cortar a pontinha do quarto foot e colocar uma proteçãozinha em cima da bateria, que foi o que eu também fiz. Porém, nos próximos lotes de fabricação, a MVav já tinha resolvido esse problema e já vinha tudo certinho de fábrica. Além desse problema, teve um outro que foi que ele causava uma espécie de ruído quando os LEDs ficavam piscando, principalmente quando o Bluetooth ficava procurando, só que a galera é muito safa e começou a resolver esses BOs, rompendo uma trilha lá. Tem um vídeo bem descritivo lá no canal do Nego Guitar. Mas o que mais nos interessava era a promessa de fazer as capturas, que de certa forma ainda não era tão acessível assim. Era preciso ter uma placa de vídeo bem parruda, por sinal,
E essa placa de vídeo tinha que ser da NVIDIA, além de que o processo de fazer as capturas não tinha sido bem divulgado, com uma linguagem mais clara, ou com o passo a passo. Foi uma coisa bem solta e façam aí. Teve um youtuber que era patrocinado pela marca, o Nego Guitar, que nem ele mesmo conseguia fazer as suas capturas. Ele contava com seu amigo para poder ajudar ele a fazer essas capturas. Eu sei que ele resolveu isso depois, mas o fato é que isso aconteceu. Estou trazendo isso para mostrar que não era tão democrático assim. Um outro problema que aconteceu foi o meu vídeo ter ficado flopado, porque você não deixou o like aí, pô. Deixa o like, mano. Então, dá um like aí. Já aproveita e comenta aí, porque eu tô querendo saber se você já teve algum desses problemas que eu citei aí. Mas voltando aqui pro nosso assunto, já existia um mercado de presets de pedaleira, onde a galera fazia e vendia ali os seus packs. E não foi diferente com o Tanque G. O pessoal que já era um pouquinho mais nerdola, que muito provavelmente era da área da TI, da área da programação, e que muito possivelmente eles já tinham um PCzão top, eles começaram a fazer as suas capturas e começaram a vender os seus packs. O que deixou uma reflexão. Não é tão acessível assim, né? Porque eu vou ter que ficar comprando esses packs, eu vou ter que ficar comprando essas capturas. Só um adendo aqui, eu não tenho nada contra a galera do pack. Eu também vou fazer o meu pack de captura e vou estar comercializando aí depois, hein? Porém, era uma reflexão válida, porque a gente queria fazer as nossas próprias capturas. E o tempo passou mais um pouquinho e a própria MVAV divulgou uma plataforma do Google, que era gratuita e que era possível fazer essas capturas. E dessa vez o passo a passo veio um pouquinho mais claro, mais uma vez através do Nego Guitar, que ajudou demais a comunidade. Valeu, Nego Guitar! E por falar em passo a passo, eu vou deixar aqui nos cards o meu passo a passo de como você vai usar essa plataforma do Google e como que você vai poder fazer as suas capturas. Você pode capturar pedal, você pode capturar ampli, você pode capturar plugin. Depois que acabar esse vídeo, você corre lá e vai assistir e ver o meu passo a passo de como você pode fazer as suas capturas. Fechou? Agora que a gente já conhece o potencial do Tanque G e o porquê que ele é muito importante na cena guitarrística, eu quero fazer algumas reflexões. Como eu já tinha mencionado lá atrás, a galera fica querendo comparar o Tanque G com produtos que custam muito mais caro do que eles, e isso não faz sentido algum. Vou pegar como exemplo o Kemper. A galera fica fazendo essa comparação do Tanque G com o Kemper, é uma comparação totalmente injusta. Eles são produtos diferentes, apesar deles fazerem coisas parecidas, como por exemplo a captura de outros equipamentos, o Tanque G tem a sua limitação. Eu vou colocar o limitação como aspas, porque para mim não é uma limitação, é uma proposta de produto diferente. O Tanque G, ele é apenas um ER Loader que consegue fazer a leitura de capturas que nós fazemos de nossos equipamentos ou até mesmo de plugins. E ainda traz uma modulação simples, um reverb simples, um delay simples e com um preço muito acessível. Se a fábrica saísse aumentando o seu poder de processamento, colocando peças melhores, você acha realmente que o preço do Tanque G seria igual é hoje? Claro que não, né, velho? Realmente. São produtos diferentes e não dá pra ficar fazendo esse tipo de comparação, esse tipo de pergunta. Ah, a Tanque G dá pau em Kemper? A Tanque G é melhor que a Quad Cortex? Claro que não, né, galera? Mais uma vez, são produtos diferentes para público diferente. O que nos leva para a próxima pergunta. Para quem que é o Tanque G? Eu considero que o Tanque G tem três públicos. Os iniciantes, que como ainda estão naquela fase de descoberta e que muito possivelmente ainda estão comprando seus primeiros equipamentos, o Tanque G é uma opção bem interessante. É muito melhor comprar um Tanque G do que comprar um ampli full rebinho, tá ligado? É claro. Aproveitando o gancho dos estudos, nós entramos no segundo público, que é aquela galera que está buscando praticidade e portabilidade para estudar. Aqui não entra os iniciantes, é mais aquele cara que já tem equipamento top, só que usa o Tanque G no seu camarim, em suas viagens, no aeroporto, enfim. Aqui a ideia é a praticidade e a portabilidade. É só a guitarra, um cabo, o Tanque G, um fone. E por último, porém, o mais criticado de todos é aquela galera que não tem a condição de comprar equipamento top de linha, mas que consegue comprar um Tanque G.
eu já falei anteriormente que ele também é um revolucionário democrata. Então, pra galera que entende a limitação do tanque G, pode ir sem medo. Mas tenha em mente que sempre vai ter a galera que você já sabe. Eu vou te dar um conselho, ignora esse povo aí. Só que eu preciso deixar uma coisa clara aqui. Eu não tô falando que ele é melhor que Kemp, que Quad Cortex, do que Tonex. Eu acho que a gente já passou dessa fase, não preciso ficar mais explicando, né? Eu só tô falando que dá pra usar ele de boas. Dito isso, eu preciso trazer mais uma informação. O tanque G já tem um sucessor, só que até o momento que eu estou gravando esse vídeo, estamos em agosto de 2024, ele ainda não pegou a mesma popularidade do que o tanque G e do que o Cube Baby. Pode ser que isso mude no futuro? Sim. Mas o fato é que até esse momento, ele não pegou tanta popularidade quanto os demais. Eu tô falando da Black Box. A Black Box não hypou tanto, eu acredito que pelo preço dela e também por causa das novas taxas de importação aqui do Brasil. Se você está assistindo esse vídeo no futuro, eu não sei como que tá essa questão de importação, mas no momento que eu gravo esse vídeo aqui, a gente tá com taxa pra dedéu. Acredito também que o hype não foi tanto, porque uma galera que já tinha o tanque G não viu upgrades significativos, o que justificaria fazer a troca pela Black Box. Você não vale nada! Sim, ela trouxe algumas melhorias, como por exemplo um bloco de FX, que nos davam 3 opções de efeito. Um Noise Gate, que já existia no tanque G, um Boost e um compressor. Além disso, ela trouxe a possibilidade de mudar, de alterar a ordem da cadeia de sinal. Você poderia mudar as coisas de lugar, além de ter trazido algumas modulações novas e alguns parâmetros a mais para controlar os efeitos. Mas é como eu disse antes, nada tão significativo assim. Então, você pode ficar com a seguinte dúvida: vale a pena pegar a Black Box? Vai depender muito da época e da oportunidade. Como são produtos difíceis de se encontrar com estoque aqui no Brasil, isso pelo menos até a data da gravação desse vídeo, a gente vai ficar dependendo ali de promoções do AliExpress. Até mesmo o tanque G tá difícil de se encontrar com estoque aqui no Brasil, a não ser que você compre de pequenos importadores que estão vendendo no Mercado Livre, no OLX ou no Marketplace da vida. E você tem a opção de comprar um usadinho também, né? Aí vai do que você está procurando. Mas o que eu indicaria era ficar fazendo a monitoração no AliExpress, ver se tem alguma promoção. Que muitas vezes você consegue pegar a Black Box já com os impostos por volta ali dos seus 450, 500 reais. E o tanque G por volta ali dos seus 350, 400 reais. Tem link aqui na descrição e no comentário fixado. Caso for fazer essa monitoração, usa o nosso link. Tá, mas vale a pena ou não pegar a Black Box? Caso você já tenha o tanque G, eu não faria a troca não. Mas se você for comprar a sua primeira pedaleirinha e tá na dúvida se pega o tanque G ou a Black Box, eu iria de Black Box. Mas você precisa levar em consideração o que eu acabei de falar sobre monitorar os preços. Caso você não consiga pegar um preço promocional no AliExpress, o que deixaria a Black Box por volta dos seus 750, 800 reais, eu consideraria pegar uma outra pedaleirinha mais completa que já tem estoque aqui no Brasil, como por exemplo a Matribox 2. Porém, você tem que levar mais uma vez em consideração aquilo que você está buscando, porque o tanque G e a Black Box, eles te oferecem a possibilidade de carregar a captura de outros equipamentos, o que para mim é o ponto mais forte desses dois. Eu vou deixar o link para tudo aqui embaixo com o menor preço que eu encontrei. Só que você tem que ficar fazendo esse monitoramento para ver se a gente tá nesse período promocional, para ver se vale a pena comprar esses produtos. Para concluir, eu gostaria de compartilhar algumas lições que eu aprendi na busca de um timbre perfeito. Primeiro, uma simulação nunca vai substituir a sensação de se tocar com um ampli real. Só que isso aqui dá pano para manga, então nós vamos deixar para discutir em um outro vídeo. Ah, bom. Segundo, não subestime o valor da tecnologia. Entendeu? A utilização de Impulse Response e equipamentos como o tanque G tem salvado e tem ajudado muita gente por aí. E por último, compartilhar o conhecimento. O YouTube, por exemplo, foi uma ferramenta muito importante que me ajudou com informações valiosíssimas sobre esse tema. E só assim foi possível eu conseguir fazer esse conteúdo. Com isso, eu vejo que nós precisamos nos organizar e construir uma comunidade engajada.
porque assim a gente vai conseguir democratizar e disponibilizar para aqueles que jamais teriam acesso a isso. Imagina se existisse uma plataforma onde a gente conseguisse subir ali as nossas capturas do Tanque G, por exemplo. Mesmo que fosse de uma forma gratuita ou não, ou a gente poderia fazer categorias também. Eu sei que já existe o Tony Hunt, mas seria bem da hora a gente ter uma plataforma para nossa comunidade. Fala aí. Só tô jogando aqui, hein? Se tiver algum nerdola aí, dá pra gente pensar nisso, hein? E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero ter trazido informações relevantes para sua vida e para o seu ministério. Não se esqueça de adorar a Deus colocando em prática tudo aquilo que você aprendeu por aqui. Então, prax para nós.